Oi, meus queridos e minhas queridas, do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller, aqui é o professor Rodrigo Calderaro, e essa é uma videoaula de estudos amazônicos. Após a nossa primeira avaliação, nós tratamos especificamente dos conceitos de paisagem, de lugar, também trabalhamos um pouco sobre espaço urbano, espaço rural, formas do espaço, conceitos da geografia em geral. Agora nós estamos estudando as atividades econômicas do espaço amazônico. Nós já vimos que o espaço amazônico ele tem tanto o espaço rural quanto o urbano. Nós vamos começar estudando as atividades econômicas desenvolvidas no espaço agrário, ou seja, no espaço rural. Nós estávamos em sala de aula antes do decreto de lockdown do impedimento de nossas aulas presenciais, né? Nós chegamos a estudar o extrativismo. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui com o mesmo material que vocês já têm em mãos, tá? Já foi entregue para vocês em sala de aula. Caso vocês estejam no remoto, também vai ter lá, já foi entregue aos pais e responsáveis de vocês que foram buscar a apostila. Mas se por algum acaso vocês precisarem novamente, eu vou deixar na secretaria ainda algumas cópias, tá? E aí vocês podem retirar lá se não tiverem mais nenhuma cópia impressa. De outra forma, o material também vai ficar disponível no aplicativo Clipe Escola. Então, vamos utilizar ele nesta aula. Nós vamos ver somente a pecuária, pois já vimos a outra atividade que é o extrativismo. Então, vocês vão acompanhar com a página 2, tá? A página da pecuária. Nós vamos ter uma rápida conversa. Vocês já provavelmente devem ter lido este material. Eu vou só melhorar um pouco a explicação que já está no texto, falar um pouquinho dessas imagens e na próxima aula a gente termina esse material falando um pouco da agricultura. Lembrando que essa é uma abordagem sincrônica, ou seja, é nos dias de hoje, no último século, basicamente. A gente já viu no passado, nós estamos vendo como está sendo atualmente, né, nos últimos 100 anos, o desenvolvimento dessas três atividades. No segundo semestre, a gente vai ver um pouquinho da história, tá? A gente vai ver como foi se desenvolvendo um pouco a agricultura, extrativismo e pecuária na Amazônia colonial, tá? Finalzinho da colônia. Então, turma, vamos lá. A pecuária no estado do Pará, principalmente na região sul, ela tem na sua história a chegada de imigrantes nordestinos que implantaram um modelo tradicional de produção baseado na pequena propriedade rural. Então vamos entender melhor. Grande parte do desenvolvimento da pecuária no Pará está localizado no sul do estado. O que quer dizer que no norte, onde tem-se a capital, a produção pecuária não é tão grande quanto no sul, tá? E no sul do Pará, o início dessa atividade econômica ele remonta ao período da imigração nordestina no século XX. No século XX, nós vamos observar para o espaço amazônico uma grande migração de nordestinos. Então, diversas pessoas oriundas dos estados do Nordeste, fugidas da seca e da fome, vêm para a Amazônia com a promessa de melhorar de vida. E eles trazem um modelo de pecuária em pequena escala. O que é isso? É onde o cultivo e a criação de animais, principalmente de animais de corte, ou seja, o gado, as cabras, as ovelhas, que aqui não vão ser criadas porque iriam morrer de calor, né? A gente tem aí as vacas, as cabras, elas são criadas em um modelo tradicional baseado em pequena propriedade, ou seja, é uma pequena escala, turma. É a criação dos animais em pequenas propriedades. Nós não vamos observar fazendas gigantes onde existe a grande presença, um grande número de cabeças de gado, né? As cabeças de gado vão ser reduzidas em número. Nós vamos ter dezenas, no máximo centenas de cabeças de gado, em raros casos. Porque quando a gente já atinge uma pecuária de centenas de cabeças de gado, a gente já tem uma pecuária em uma escala maior, tá bom? Então, quando os nordestinos vêm para a Amazônia, eles começam a criar o gado dessa forma, poucas cabeças de gado em pequenas propriedades. Geralmente, esse gado é utilizado para subsistência, né? Ou seja, ele é alimentado, ele é engordado e ele é utilizado na alimentação da própria fazenda, ou então como moeda de troca para insumos, para comprar outros produtos, mas nada assim, vamos dizer, em escalas grandes, em grandes proporções, em proporções
industriais, tá bom? Isso é o primeiro momento da pecuária no Pará, principalmente no sul do Pará. Já a partir da década de 1960, outros modelos considerados mais modernos foram substituindo este tipo mais tradicional. O novo tipo é baseado em grandes propriedades de pastagens e criação de gado em larga escala. Este modelo é considerado mais agressivo, pois gera mais impactos sociais e ambientais. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo de pequena propriedade rural. Nós vemos aqui um pequeno estábulo, poucas cabeças de gado, uma propriedade bem reduzida. Já quando eu falo em larga escala, eu já começo a perceber a maior presença, a maior concentração das cabeças de gado por pedaço de terra, por hectare. Esse é um modelo que ele foi implantado a partir da década de 1960. E esse período ele é marcado pela expansão da pecuária e da agricultura na Amazônia. Nós vamos estudar em história que talvez somente no nono ano, que esse é o período da ditadura militar. É um período em que há uma abertura de estradas que vão levar abastecimento do Brasil para a Amazônia. Vão melhorar o fluxo tanto de mercadorias quanto de pessoas. Então vai ter uma observação aí de um fenômeno de expansão da fronteira amazônica, onde muitas pessoas, além dos nordestinos, vão começar a chegar. Então, no primeiro momento, na primeira metade do século XX, eu vou ter migração nordestina na Amazônia. Já no segunda metade do século XX, a migração vai ser de pessoas do sul e sudeste, ou seja, os sulistas e os moradores do sudeste é que vão começar a investir na pecuária na Amazônia. E essa pecuária que esses investidores trazem é um modelo diferente, é um modelo de grandes propriedades de pastagem e criação de gado em larga escala. Ou seja, aí eu já vou ver grandes fazendas com centenas até milhares de cabeças de gado pastando. É lógico que isso daí vai gerar impactos sociais e ambientais, porque o gado ele não é nativo da Amazônia. A mata nativa da Amazônia ela é muito fechada. Então, naturalmente, para que se tenha o pasto para o gado pastar, é necessário desmatar a floresta para que o gado seja introduzido. Então, eu vou observar aí um modelo de larga escala que ele gera muitos impactos sociais e ambientais, tá bom? Por fim, a gente vai ter um conceito chamado de frentes pioneiras. As áreas destinadas à pecuária na Amazônia foram inicialmente conhecidas como frentes pioneiras, pois esta atividade econômica não é característica da floresta, como já falamos, e foi implementada através de políticas de povoamento, imigração, apropriação territorial, ocupação econômica de áreas de floresta e manutenção e aprofundamento do latifúndio. As frentes pioneiras são as fronteiras agrícolas da Amazônia. São as regiões que estão ali na fronteira da região norte amazônica com o resto do país, a região centro-sul, a região sudeste e a região nordeste. Nessas frentes pioneiras é onde a gente vai observar o maior avanço da pecuária. E esse avanço ele está ligado a algumas políticas governamentais de povoamento e migração, como já falamos. Na ditadura militar, na época da ditadura militar, em 1964, os governos vão começar a estimular a migração para a Amazônia, vão começar a financiar grandes projetos para se instalarem na Amazônia. Isso tudo vai ser assunto nosso de estudos amazônicos lá para frente. Mas para a gente entender a pecuária como ela é desenvolvida na Amazônia, a gente tem dois momentos. O primeiro momento com os nordestinos, pequena escala, subsistência, e o segundo momento quando a migração é maior, quando há políticas governamentais implantando medidas para que as pessoas realmente invistam na Amazônia, os fazendeiros fiquem, ocupem a Amazônia. Só que isso vai gerar alguns impactos ambientais, como o desmatamento, como o aumento das queimadas, como diminuição da biodiversidade e também alguns impactos sociais, porque algumas áreas que vão ser destinadas à pecuária, elas não eram pertencentes aos fazendeiros. Então, alguns fazendeiros vão acabar invadindo áreas que antes eram ocupadas por povos indígenas ou comunidades remanescentes de quilombos
ou povos tradicionais, comunidades que viviam do extrativismo. Então, eu tenho aí também esse modelo de larga escala gerando impactos sociais e ambientais. Isso pode ser matéria das nossas próximas aulas com mais profundidade. Por hora, a gente tem que entender o primeiro momento da pecuária em pequena escala, o segundo momento em larga escala, manutenção e aprofundamento do latifúndio, que é a grande porção de terra destinada ao cultivo ou à pecuária de um só tipo de gênero, no caso aqui o gado. Então, turma, é assim que a gente vê uma maior introdução da pecuária na Amazônia, que não é uma atividade nativa como o extrativismo, mas ela foi colocada e principalmente ela foi estimulada pelo governo a partir do segundo momento aí do século XX. Nós vamos ficando por aqui. Façam uma boa lida nesse material. Caso tenham alguma dúvida, postem lá no aplicativo Clipe Escola que eu vou estar lá para responder. Na semana que vem a gente trata da terceira página, a agricultura. Bom, fiquem com Deus, continuem se cuidando e até breve. Tchau, tchau.